Então vamos nos preparar, estar engaixado, comentar um com o outro. Às vezes algum fica esquecido, não fala. Eita, vai ter Santa Ceia hoje, dia 12 de dezembro. Eu quero convidar aqui o Vitor. Ele foi convidado a repartir o pão da vida, falar ao coração, ser o mensageiro do Senhor nessa noite. Irmãos, hoje é domingo, feliz domingo. Eu estou falando porque às vezes eu dou feliz sábado aqui, no meio do culto de domingo à noite. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu estava muito ansioso para pegar essa mensagem aqui. Eu já preguei em diversas igrejas, entendeu? Eu estava ansioso para poder pregar aqui, porque aqui é gravado e dá para a gente deixar um legado, né? Importante no YouTube, para que as pessoas também ouçam. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, por gentileza. Gênesis, capítulo 27. É uma história conhecida, mas vamos tirar algumas coisas novas aqui. Gênesis, capítulo 27. Nós temos o costume, né, de nunca lermos a Bíblia sem antes orarmos, ok? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Santo, bendito e poderoso, é muito bom estar aqui diante da Tua presença. O Senhor, Deus Santo que Tu és, nós não merecemos a Tua presença aqui, afinal somos todos pecadores, Senhor. Estamos destituídos da Tua glória, no entanto, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo estamos aqui. Graças aos méritos da Santa Aliança que há em Jesus Cristo, esses méritos que nos salvou, que nos purifica diariamente dos nossos pecados, que nos perdoa. É a graça a Jesus Cristo e aos seus santos méritos que estamos aqui. Por isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, para que assim a Tua palavra seja exaltada, o Teu nome seja glorificado, possamos sair daqui saciados em saber que o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós não merecemos, mas isso é graça, favor imerecido. Obrigado por essa maravilhosa graça em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui alguns versos de Gênesis capítulo 27. Eu vou começar com o verso 1. Olha só o que diz a sua Bíblia e a minha também. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os seus olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Estou velho, e já não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-ma para que eu coma e abençoe antes que eu morra. Amém? Vamos para o próximo verso, verso 8 a 10, olha só o que diz. Agora, pois, meu filho, isso é Rebeca falando, a mãe de Jacó e Esaú. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que ele coma e te abençoe antes que morra. Agora o verso 18 e 19, olha só o que diz. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu-lhe Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Agora, para terminar, o verso 23. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. Só até aí. Irmãos, aqui temos uma história. Essa história é uma história trágica, é a história de um engano que acabou dividindo a família, trazendo muitas consequências ruins. A questão toda é que Jacó e Esaú,
eles eram filhos de Isaac. Vocês sabem da história, né? Rebeca estava grávida, os dois bebês estavam lutando no ventre dela, e essa luta era para saber quem ia nascer primeiro. Os dois estavam disputando a primogenitura no ventre da mãe. Eles queriam nascer primeiro. Só que Esaú ganhou a disputa. Esaú conseguiu nascer primeiro e com isso ele tinha direito à primogenitura, a bênção da primogenitura. E o Senhor falou com Rebeca, olha, porque Rebeca estava sentindo muitas dores, não sabia o que estava acontecendo, e o Senhor falou com ela, olha, tem duas nações que estão no seu ventre, que vão se dividir. Só que o maior servirá ao menor. E Deus deixou isso como promessa, olha, o maior vai servir ao menor. Só que, ao que tudo indica, Rebeca não contou nada disso para Isaac. Ao que a Bíblia deixa entender, né? E aconteceu que, chegando à época da primogenitura, da bênção, nós sabemos essa história trágica que aconteceu. No entanto, eu gostaria de fazer um exercício que Jesus Cristo me ensinou e eu gostaria de passar para os irmãos. É muito interessante isso. Esse exercício ele serve para você comprovar quão perfeita, boa, santa e agradável é a vontade de Deus. Eu vou precisar da ajuda de vocês para fazer esse exercício aqui, ok? É um exercício mental. Nós vamos mudar um pouco essa história, pelo menos mentalmente falando, né? Vamos imaginar o que aconteceria se a vontade do Senhor, porque o que aconteceu aqui nessa história não foi a vontade de Deus, mas se a vontade dele fosse feita, o que aconteceria afinal? Será que as coisas sairiam bem para os dois irmãos? Vamos imaginar o seguinte, vocês sabem que Rebeca era os olhos de Isaac. Isaac não conseguia enxergar, então Rebeca tinha que estar do lado de Isaac o tempo todo. Ela era os olhos de Isaac. E quando Isaac falou que ia abençoar Esaú, quem estava perto dele? Rebeca. Porque Rebeca era os olhos de Isaac, então ela estava lá e ela ouviu tudo. Ela ouviu tudo. Mas vamos imaginar que, em vez de ela induzir o filho ao erro, o filho de Jacó ao erro, ela tenha decidido confiar em Deus. Ela tenha decidido e falado consigo mesma, olha, eu não vou induzir meu filho a enganar o pai. Eu vou ficar aqui, no meu lugar, ao lado de Isaac, e vou ter fé de que aquilo que o Senhor falou, que o maior servirá ao menor, vai acontecer segundo a vontade dele. Não vou fazer nada. Vou confiar. Vou confiar em Deus. Digamos que ela tenha ficado ao lado de Isaac e não tenha induzido ao filho. O que vocês acham que aconteceria na história? Esaú seria abençoado, sim ou não? Sim, seria abençoado. Por quê? Porque ele só não foi abençoado porque Rebeca induziu Jacó ao erro, correto? Então, quem seria abençoado? Esaú. E isso estava de acordo com a vontade de Deus, porque, de fato, Esaú é o primogênito e a bênção era de Esaú, não era de Jacó. Jacó usurpou a bênção. Então, vamos dizer que Esaú chegou com a caça. E Esaú conseguiu preparar a comida saborosa para o pai e levou para o pai, e o pai o abençoou. Vocês sabem que Jacó também queria ser abençoado. No entanto, eu gostaria de perguntar para vocês. Vamos imaginar, né? Isaac abençoou Esaú. Jacó ficou chateado, sim ou não? Sim, ficou chateado, porque queria a bênção. Só que tem uma coisa que vocês não perceberam no texto. E essa coisa é muito interessante. Não se trata de uma primogenitura. Se trata de duas primogenituras aqui nesse texto. A primeira é a primogenitura carnal. Esaú tinha direito total a essa primogenitura. Por quê? Porque ele nasceu primeiro. Ele venceu a luta lá no ventre e nasceu primeiro. Mas também tem a primogenitura espiritual. Deus, em sua onisciência, percebeu que Jacó chegaria para ele, chegaria mais perto dele, estaria mais próximo dele. E Deus decidiu tomá-lo como seu primogênito e lhe daria a bênção. E lhe dá a bênção. Só que, o que a gente sabe do texto, que isso não foi exatamente assim, né? Então vamos imaginar o seguinte, continuar imaginando que a vontade do Senhor foi cumprida. Então, tá lá Jacó, tá chateado, mas mesmo chateado, vamos imaginar que ele chega até o irmão, parabeniza, abraça,
olha só o que o Senhor conseguiria. O Senhor teria a família unida, não teria conflito, não teria filho ameaçando o irmão de morte, não teria a mãe Rebeca sem ver o filho por toda a vida, porque ela morreu sem ver o filho, só vai ver agora quando Jesus voltar. Então, Deus conseguiria dar a todos tudo o que eles queriam, sem ter que dividir a família. Aí nós pensamos, tudo bem, então Jacó recebe a bênção espiritual da primogenitura. E eu digo para vocês e pergunto, qual primogenitura é maior para vocês? A carnal ou a espiritual? Espiritual. É muito maior, muito melhor. Por quê? Porque buscar em primeiro o reino de Deus e todas as coisas... Por isso que é muito maior. Porque você busca o Senhor e o Senhor lhe acrescenta as coisas materiais. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham? Você acha que Jacó iria prosperar, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele iria prosperar. E eu digo uma coisa para vocês. Ele prosperaria tanto junto com Esaú que os dois não poderiam viver só no mesmo lugar. Então teriam que se afastar um pouquinho um do outro. E isso tem um precedente na história. Vocês se lembram o que aconteceu com Abraão e Ló? Deus os abençoou tanto, prosperou tanto, que os dois não conseguiam viver juntos. E Deus iria fazer a mesma coisa com Jacó e Esaú. Sendo que Jacó teria a bênção da primogenitura espiritual e Esaú da primogenitura carnal. Agora vamos para a parte mais interessante, que eu mais gosto. Você sabe que Esaú ele já foi apressado, né? Ele já foi escolhendo as esposas dele, já foi se casando, com um bocado de mulher, pelo menos umas 5. Esaú tinha aí. E olha, todas mulheres que eram indesejadas pelos pais dele. Isaac e Rebeca não queriam que ele se casasse com mulheres idólatras. No entanto, Jacó era mais tranquilo, mais pacato, não se casou logo, ficou de boa. Então, o que acontece? Chegou um momento, agora, na nossa concepção, nesse exercício mental, que Jacó precisa se casar. Aí, o que vocês acham que ia acontecer? Isaac teria que mandar alguém buscar uma esposa, né? Por quê? Porque Abraão fez isso com ele. Abraão foi lá, mandou um servo buscar uma esposa, veio lá a Rebeca, da casa de Naor, né, que era parente dele, que é o irmão. E Rebeca veio, filha de Betuel, que era filho de Naor. Então veio Rebeca. Então, da mesma forma, assim Isaac faria com Jacó. Mandaria pessoas, os servos, irem lá buscar uma esposa para Jacó na casa agora de Labão. Porque eles sabiam que Labão tinha filhas. E eles mandariam os servos irem para lá buscar uma esposa para Jacó. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Qual das duas vocês acham que viria? Raquel ou Lia? Lia ou Raquel? Lia? Acertaram. Tão esperto, hein? Então, viria Lia. Por que viria Lia? E como eu posso provar que viria Lia e não Raquel? Porque quando Jacó foi casar, se lembra daquela troca de esposa? Labão tocou, aí Jacó ficou furioso, foi falar com Labão. O que Labão disse? Olha, na nossa terra, o costume aqui é dar primeiro a primogênita, depois a mais nova. Então chegariam os servos lá de Isaac para buscar uma esposa para Jacó até Labão. Quem ele separaria? Lia. Toma aqui a primogênita. Porque nosso costume é esse. Não é dar primeiro a mais nova, é primeiro a mais velha. E provavelmente as 12 tribos, eu falo isso com quase total certeza, as 12 tribos sairiam de Lia, de uma esposa. E assim como Abraão teve Sara, embora teve aquela questão com Agar, que foi falta de fé de Sara, mas Abraão teve uma só esposa, Isaac teve Rebeca, uma só esposa, Jacó teria só uma esposa. Porque esse é o padrão desde o Éden. Então, Deus, ele queria que as coisas funcionassem dessa maneira. Esse é o plano de Deus. Ele daria a todos tudo o que eles queriam e todos estariam satisfeitos e a história não precisaria terminar dessa maneira como terminou.
Porque os planos, a vontade de Deus é soberana e perfeita. E ele vê o fim desde o princípio. Então, a nossa atitude somente é de confiar em Deus. Agora eu tiro algumas lições dessa lição do patriarca Jacó. Algumas lições em relação a essa história. Primeira lição que eu tiro dessa história, não da que a gente acabou de contar, mas da história como de fato aconteceu e está registrada. Primeiro, quando ajudamos Deus, atrapalhamos. Primeira lição. Quando ajudamos Deus, atrapalhamos. Vocês já perceberam que sempre quando um personagem bíblico quer ajudar Deus, não, olha, Deus precisa de ajuda para cumprir a vontade dele. Aí foi lá, Sara, e deu H para Abraão. Por quê? Porque ela não confiou que Deus iria mandar Isaac. Aí vai Rebeca e também para ajudar Deus, né? Deus tinha feito uma profecia, eu vou ajudar ele. Eu vou aqui induzir meu filho para conseguir a primogenitura. Moisés, olha, eu tenho que libertar esse povo. Então eles vão compreender que eu vou libertá-lo assim que eu matar esse egípcio. Todas as pessoas que quiseram ajudar Deus, mas acabaram atrapalhando. E isso não acontece só com eles, não. Pode acontecer conosco também. Quem sabe, irmãos, pode estar acontecendo agora na nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado para não atrapalharmos a Deus. Porque Deus tem uma vontade. E a vontade dele é soberana. E a nossa oração deveria ser cada dia: Senhor, me ajude a não atrapalhar os teus planos para a minha vida. Porque muitas vezes nós atrapalhamos com nossas escolhas. Então, esse é a primeira lição. Segunda lição. O pecado sempre tem consequências. Segunda lição. O pecado sempre tem consequências. Algumas graves, outras mais leves. Você já reparou como o pecado ele é a coisa mais abominável que acaba ferindo outras pessoas? Pensa bem em relação a essa história. Olha só que família que estava unida e finalmente, simplesmente se acabou por conta de um erro. Então nós vemos aqui a história de Jacó. Então nós vemos a questão da consequência para Rebeca, que nunca mais pôde ver o filho, e a consequência de Jacó, que teve que fugir da sua terra, deixar seus familiares e não poder vê-los. Ele só conseguiu ver o pai muito depois. E não viu a mãe. Imagina a tristeza dele saber que a mãe morreu. Ele não sabia. Chegou lá, Esaú teve que contar provavelmente para ele que a mãe morreu. Imagina a tristeza. E ele amava muito a mãe. Outra consequência que teve. Você sabe que toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Por exemplo, temos aqui a promessa que Deus fez para Davi. Davi foi ungido rei. Mas Davi foi ungido rei e não foi assim, no dia seguinte Davi já se tornou rei, já veio a coroa, todo mundo. Não. Foram 15 a 17 anos para que Davi se tornasse rei. José também recebeu o sonho de Deus para ele, para se tornar governador do Egito. Mas não foi assim, José sonhou hoje e amanhã ele já era governador. Não, passaram-se muitos e muitos anos. Porque Deus, ele permite que a promessa passe pelo teste do tempo. E a consequência nossa é esperar. Esperar para que a promessa de Deus se cumpra. Agora, a terceira lição. Aquilo que plantamos, colhemos. Às vezes, colhemos o dobro ou o triplo. Ou até mais. Então, terceira lição que eu aprendo dessa história de Jacó. Pensa bem, Jacó enganou, sim ou não? Mas ele foi enganado? Ele foi enganado, sim. Começou com Labão enganando ele, trocando as esposas. Depois veio a questão de Labão mudar o salário dele. Se lembram dessa história? É interessante que ele mudou muitas vezes, né, o salário. E eu gosto dessa história porque, olha só que interessante. Jacó, ele fez um acordo com Labão. Olha, Labão,
já trabalhei aqui 14 anos, vou pegar minhas coisas e vou embora. Aí Labão, não, fica mais um pouco. Ah, tudo bem, eu vou ficar, mas assim, você vai me pagar meu salário, e meu salário vai ser assim. Eu vou sair hoje à tarde e toda ovelha salpicada, listrada, malhada que eu ver lá, vai ser meu salário. Aí, Labão, tudo bem. Concordaram. E vocês sabem que naquele tempo, para você fazer um acordo assim, tinha testemunhas, era uma coisa diferente, não é somente chegar e falar de boca. Tinha que ter testemunhas, tinha que haver tipo uma solenidade para que as pessoas pudessem tornar aquilo oficial. Aí Jacó foi lá no curral, né, para pegar as ovelhas dele. Só que Labão, antes de Jacó ter ido lá, falou para os filhos, ó, pega as ovelhas salpicadas e malhadas e leva para 3 dias de distância. Antes de Jacó ter ido lá. Quando Jacó vai, depois do almoço, achando que, poxa, eu ganhei, né, porque meu tio combinou aqui comigo e agora eu vou conseguir o sustento da minha família. Quando ele chegou lá, né, o que ele viu? Só ovelha branca. E ele ficou desesperado. Por quê? Porque naquele tempo, quando você fala a sua palavra, é aquilo. Você falou, ó, eu vou lá ver e se as ovelhas salpicadas, listadas e malhadas que eu vier lá, que eu ver, então essas serão meu salário. Ele não viu nada. Então quer dizer que o salário dele era nada. Então Jacó começa a colocar a mão na cabeça e agora o que eu vou fazer? Ele fica desesperado. E Deus lhe dá um sonho, porque Deus estava vendo toda a situação. E Deus lhe dá um sonho e diz para Jacó, Jacó, e aí no meio do sonho, ele estava vendo um bocado de ovelhas brancas, de repente Deus chama ele diz, eis-me aqui, olhando para o alto, e o Senhor fala o seguinte, olha para as ovelhas, não são todas salpicadas, malhadas, listradas? E quando ele olhou de novo, as ovelhas estavam todas salpicadas, malhadas, listradas. Aí o Senhor falou, porque eu tenho visto o que Labão tem feito com você. Sabe a grande lição que eu tiro daqui? Esse mesmo Deus que viu Jacó nessa situação é o Deus que nos vê. Em nossa situação, em nossa tribulação, nas injustiças que fazem conosco. Deus nos vê. E ele não fica calado, não. E ele, então, Jacó acorda e ele começa a descascar, né, aquelas varas para que as ovelhas pudessem cruzar. E olha, naquele tempo não existia esse negócio de ovelha branca cruzar com ovelha branca e sair listrada. Tinha que ser algo realmente miraculoso. E foi um milagre de Deus aquilo. E quando as ovelhas começaram a sair, Labão começou a ficar preocupado. Por quê? Porque ele falou que todas as ovelhas listadas, salpicadas e malhadas seriam de Jacó. E só estavam saindo salpicadas, listadas e malhadas. Não estavam saindo mais brancas. Isso quer dizer que o rebanho de Jacó estava aumentando e o rebanho de Labão diminuindo. E Labão começou a colocar a mão na cabeça e falar, olha, tudo bem, Jacó, a gente combinou, vamos fazer um novo combinado. Agora, só as salpicadas serão o seu salário. Aí quando Labão falava isso, Deus ouvia e falava, só salpicada agora. Aí as ovelhas cruzando, salpicado. Aí Labão ficava desesperado novamente, chamava Jacó e fazia um novo acordo. Agora, só as malhadas. Aí Deus ouvia falar, tudo bem, Labão. Malhada, só nasceu malhada. Aí ele chamava de novo Jacó, agora só as listradas. Aí só as listradas, só nascia listrada. O que Labão falava, só nascia aquilo. Daqui a pouco, como foram muitas vezes ele tentando mudar o salário, daqui a pouco o rebanho dele estava muito maior do que o de Labão. Isso por quê? Porque Deus estava com Jacó. Porque se não fosse Deus, Jacó estaria falido. Mas o nosso Deus é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que ele transforma a maldição em bênção. E transformou isso na vida de Jacó. Agora, olha só a última lição que eu gostaria de trazer para vocês. O mesmo Deus que levou e permitiu Jacó fosse para Padã Arã, ele é o Deus que, na quinta lição, trará de volta ao verdadeiro lar.
Assim como ele levou Jacó para Padã-Arã, ele trouxe de volta. Claro, ele não pôde ver a mãe, pelo menos viu o pai e habitou nas terras que, conforme Deus prometera, dá a Abraão e Isaque. Também daria a ele e a sua descendência. E nós sabemos que a descendência deles moram lá até hoje. E esse mesmo Deus é o Deus que trabalha em nosso favor também nos conduzindo desse mundo para a Canaã, de volta para a Canaã celestial. Por quê? Porque, como eu disse ontem aqui, aliás, não aqui na outra igreja, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Nós pertencemos aos céus. O fato de você estar aqui significa que você acordou para essa realidade. Tem muitas pessoas que não despertaram ainda para isso. E por isso, infelizmente, não poderão estar lá, porque o nosso passaporte é os méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria, para terminar, contar um testemunho para vocês. De um juvenil. Eu conheço ele faz muito tempo. Esse juvenil, presta bem atenção nessa história. Esse juvenil, ele tinha uma carência muito grande. Ele sentia um vazio no coração. E ele queria encontrar Deus. E esse juvenil ia em diversas igrejas pentecostais, encontrar Deus, procurar Deus. Só que tem 3 coisas que esse juvenil, ele ficava atordoado. 3 coisas. Primeiro, quando ele chegava na igreja, de repente começava um som estrondoso. Um som que era tão estrondoso, as músicas cantadas, que ele conseguia sentir o seu corpo vibrar por dentro. Porque o som era muito alto. Segundo, chegava o momento de orar, todo mundo orava junto. E ele não conseguia administrar a oração dele mesmo, ele não conseguia se concentrar. E terceiro, quando chegava o momento do sermão, ele não conseguia compreender nada. Por quê? Porque ele não conseguia administrar o sermão também, ele não conseguia entender devido às 2 coisas anteriores, né? A oração, o barulho da música. Então, nesse momento, ele desistiu, não queria mais procurar. E a mãe dele se mudou de Minas Gerais, lá em Governador Valadares, e foi para morar em Curitiba. E quando ela foi para morar em Curitiba, eles moraram numa casa que ficava de fundos para uma igreja adventista. E nessa igreja, por ser de fundo, eles conseguiam ouvir alguns hinos cantados. E a mãe dele falou o seguinte: olha, tem uma igreja aí. Você não gostaria de ir lá comigo? Ele falou: olha, estou tão desanimado, pensou ele. Mas eu vou, porque é minha mãe e tal, vou lá com ela. E ele foi. Só que ele foi cheio de preconceitos. Por quê? Porque ele já tinha vivido essa experiência antes, aí som estrondoso, oração gritada, sermão que ele não entendia. E quando ele chegou com esses preconceitos no coração. E ele entrou e ele começou a ter algumas surpresas. Primeiro, ele começou, quando ele entrou, estava tocando uma música suave. Ele sentou junto à mãe, as irmãs. E ele começou a ouvir aquela música, mas com aquele preconceito aí no coração. Daqui a pouco vai começar o estrondoso, né? A música muito alta, barulhenta. Só que, para surpresa dele, começou hinos bem suaves, tranquilos. Pela primeira vez, ele conseguiu compreender o que a letra dizia. Eram hinos do Inário Adventista. Mesmo assim, ele continuou com preconceito. Tudo bem, eles passaram nisso. Mas daqui a pouco vai ter a oração gritada. Todo mundo vai começar a falar tudo junto aqui e eu não vou entender nada, pensava ele. Só que algo extraordinário aconteceu. Ele começou a ver que um senhor ia lá na frente. E o senhor pegou o microfone e começou a falar que os irmãos poderiam começar a fazer os pedidos de oração. E sabe o que é mais impressionante? O irmão falava, depois sentava. Depois o outro falava, depois sentava. Aí o outro falava e sentava. Ele achou aquilo maravilhoso. Como assim? Mas vai começar a oração gritada. Daqui a pouco ele vai orar e vai começar a gritar e vai começar a gritaria.
outra coisa impressionante aconteceu. O irmão que estava na frente pediu para todo mundo se ajoelhar. E foi interessante. Ele orava e os outros diziam amém. E é tudo assim cadenciado, né? Todo mundo juntinho, amém, amém. E o rapaz orando, enquanto os outros só diziam amém. Foi a primeira vez o juvenil conseguiu ouvir uma oração. Aí ele pensou, mas vai chegar a parte do sermão. Eu quero ver se eu vou conseguir compreender alguma coisa. E ele, pela primeira vez, compreendeu o sermão. E até hoje ele se lembra do que esse sermão dizia. O sermão falava sobre entregar o coração a Jesus. E o pregador falava o seguinte, olha, tudo pertence ao Senhor. Tudo. Então não tem nada que eu possa me entregar para o Senhor Jesus. Não posso entregar os braços porque já são dele. Não posso entregar meu corpo porque já é dele. Mas tem uma coisa que não é dele. E ele quer que nós entregamos o coração. Como o juvenil, ele era assim, alguém não muito conhecedor da palavra, ele pensava, poxa, como é que eu vou tirar meu coração físico de carne e dar para Jesus? Só que nós sabemos que não era esse. Enfim, chegou um momento em que esse juvenil mudou de Curitiba para Balneário Camboriú. Quando ele chegou lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, ele ficou encantado com a cidade. No entanto, a mãe dele convidou ele para ir de novo na igreja, a igreja adventista. Conhecemos uma senhora chamada Dona Edith e ela falou, olha, venham conosco à igreja. E algo muito mais extraordinário aconteceu. Era um sábado à tarde. Esse juvenil, quando chegou na igreja de Balneário Camboriú, na porta, ele ouviu uma voz. Ficai aqui até que eu volte. E, obediente a essa voz, esse juvenil tem ficado e permanecido na igreja até hoje. Amém? Esse juvenil sou eu. É interessante como Deus guia as situações para que possa nos chamar a atenção e para que possamos aceitar o Salvador Jesus Cristo. E eu me lembro disso como hoje. Parece que foi ontem. Foi há 20 e poucos anos atrás. E sabe, cada vez que eu relembro essa história, eu me alegro muito. Sabe por quê? Porque eu sinto que Deus está conduzindo não só a mim, mas toda a nossa igreja para o lar celestial. Eu sei que cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês teve um encontro com Cristo. E todos juntos vamos encontrá-lo um dia. Esse é o nosso maior sonho, poder vê-lo face a face. E o meu desejo é que você seja fiel até a morte, para que Ele possa te dar a coroa da vida. Amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para levantar e orarmos. Quantos compreenderam a mensagem aqui hoje? Levante a mão. Pronto. Vamos orar? Oremos. Deus Santo, bendito e poderoso, conforme a Tua instrução, procurei falar aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá essa grande bênção que é a Tua palavra. O Senhor continue nos orientando cada dia mais, Senhor. Somos Teu povo, precisamos do Senhor. Carecemos que o Senhor cada dia nos perdoe por tudo de ruim que fizemos. Senhor, em nome de Jesus, possa conduzir os nossos lares com a companhia dos Teus santos anjos. Que o Senhor possa estar com cada irmão aqui. E que cada coração esteja cada dia, Senhor, com temor diante do Senhor. Para que possa fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Vitor pela mensagem, os irmãos pela presença. E lembrando que sábado 15 para as 9 estaremos aqui com a programação especial de investidura com os desbravadores. Contamos com a presença de todos. Sairemos cantando Em Paz Eu Vou. Que todos tenham uma ótima semana. Nos veremos sábado, se Deus quiser.
em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu